Boa noite, irmãos, graça e paz. Vou repetir. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Meus amados, nós vamos ler o texto do profeta Isaías, no capítulo 55. Nós vamos falar sobre as alianças de Deus. O nosso Deus é o Deus das alianças. A gente sabe que Deus fez uma aliança com Abraão e Deus cumpriu. Deus fez uma aliança com Noé, Deus cumpriu. Mas a maior aliança que Deus fez foi a aliança que custou um preço muito alto. Foi a aliança através do seu Filho Jesus com todas as nações, através da cruz. Mas é importante que nós saibamos o que o profeta Isaías, no capítulo 55, porque nós vamos ver aqui neste texto as condições para você entrar em aliança com Deus. Pelo menos nós vamos ver no texto quais são as condições. Então nós vamos ler o texto agora com bastante calma, né? Preste bastante atenção. Isaías 55. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, convosco vos farei uma aliança eterna, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, ou seja, às nações, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso, deixa o iníquo o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glorioso para o Senhor e memorial eterno
que jamais será extinto. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, querido Pai Celestial, nós estamos diante da Tua Palavra, mais uma vez, e o nosso propósito é honrar Jesus, é glorificá-lo. Queremos que o Espírito Santo esteja trabalhando no meu coração, na transmissão da Tua Palavra, e trabalhando no coração de todos aqueles que estão ouvindo e que ainda ouvirão esta mensagem, esta palavra. O nosso maior desejo, conforme diz as palavras de Jesus, que a palavra do Senhor possa produzir a 30, 60, 100, e para tanto é necessário cair em boa terra. Que o Espírito Santo faça esta obra, pois nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amados, as condições para você entrar em aliança com Deus. Neste capítulo maravilhoso e extraordinário do profeta Isaías, que nós acabamos de fazer a leitura, o autor, Isaías, ilustra a aliança de Deus com os homens, usando tais figuras como fome, sede, tudo isso para falar de verdades espirituais. Nos versos 1 e 2, que nós lemos aqui: a todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ele nos fala do vinho e do leite, que são símbolos dos favores de Deus. Se você estiver com fome, se você estiver com sede, e da alegria que Ele oferece aos seus, que Deus oferece aos seus, com certeza você encontrará o Senhor e encontrará essa felicidade com uma atitude de busca. É como diz o Salmo bem conhecido dos irmãos, o Salmo 16, versículo 11: na tua presença há fartura de alegria. Quem busca a presença de Deus, quem tem essa fome, essa sede de Deus, e que busca essa presença, vai experimentar fartura de alegria. Então, o profeta está ilustrando, quando ele fala do vinho, o vinho que simboliza para o povo judeu, na cultura, alegria, festa. E quando fala do leite, ele está falando de crescimento espiritual, ele está falando de sustento. E é por isso que nós podemos ver na palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo, quando ele fala, depois, e Jesus fala com autoridade, porque ele havia acabado de fazer a transformação, aliás, fazer a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas, mais mulheres, mais crianças. E ele fala: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Portanto, nos versículos 1 e 2, o profeta Isaías está falando da riqueza, da graça de Deus. Ele está falando dessa riqueza, esse Deus gracioso, esse Deus misericordioso, esse Deus bondoso. E eu gosto muito de frisar esse ponto, porque no Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, no versículo 6, fala que o Senhor é o bom pastor, que Ele é o nosso bom pastor, Ele que nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E ele fala, o salmista fala: eu tenho a certeza absoluta que nós estamos cercados pela bondade e pelas misericórdias do Senhor.
porque Isaías está enfatizando a riqueza da graça de Deus, a riqueza da bondade de Deus, do amor de Deus. Então ele está falando que Deus está disposto a oferecer água para matar a sede e para a purificação. Ele está falando de água viva, de uma água, aquela água que a mulher samaritana falou: Senhor, me dá desta água. Jesus falou: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aí ela queria, ficou curiosa: eu quero dessa água, né? Jesus não está falando dessa água. Essa água é importante para matar nossa sede física, mas aqui o que o profeta está falando é da água da vida, que mata a sede do coração e que faz uma obra de purificação. Na riqueza da graça de Deus, Ele oferece também pão com fartura para saciar a fome. Por isso que Jesus fala: eu sou o pão da vida. Por isso que também nessa graça Ele fala de leite para o crescimento, e o apóstolo Pedro destaca isso, que nós precisamos desse leite espiritual para que por ele vá crescendo na vida cristã, no seu relacionamento com Deus. E por último, ele fala que nessa graça Deus oferece vinho para alegrar o coração. O profeta Isaías está deixando para os seus leitores bem claro que se você quiser entrar em aliança com Deus, você terá que aprender a escutar realmente, a aprender a ouvir, conforme diz o versículo 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então você quer entrar em aliança com Deus, você precisa aprender a escutar realmente. E a palavra aqui no hebraico, o ouvir, aqui tem o sentido de obedecer, e não somente escutar, mas quando ouvimos de fato, ou seja, esse ouvir passa da mente para o seu coração, então a nossa alma experimentará plenitude espiritual. É disso que o profeta está falando. Se você realmente não apenas escutou com as orelhas, você passou desse ouvir, do escutar físico, para ouvir com o coração, passou da mente para o coração. O profeta está falando sobre isso. Aí ele fala que você vai experimentar plenitude espiritual. Foi aquela mesma palavra que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude, vida com abundância, vida com significado independente de circunstâncias. Cristo precisa realmente passar da sua mente para o seu coração. E é interessante destacar que o profeta Isaías, no versículo 1, ele está falando que esta aliança, que esta bênção extraordinária que Deus está oferecendo, tem seu preço. Ou seja, parece um paradoxo, porque ele está falando de preço aqui, né? Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Parece um paradoxo, né? Porque ele está falando para comprar, né? Mas, na verdade, meus amados, a aliança de Deus, ela tem seu preço. Não é de graça, e sim pela graça. Essa é a diferença. Por isso que ele fala: pode vir comprar. Porque quando você chega diante de Deus, você não precisa se apresentar com dinheiro. Sem dinheiro, sem preço. Porque tem o seu preço, mas o preço nós sabemos que pela graça de Deus já foi pago. Jesus pagou o preço, para que você pudesse ser dessedentado de toda a sua sede da sua alma,
para que você pudesse matar a fome do teu coração. Então Jesus Cristo já pagou o preço na cruz. Portanto, o ensino principal é que Deus nos apresenta uma proposta no versículo 3: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Então, o ensino principal é que Deus nos apresenta uma proposta, ou seja, uma aliança perpétua convosco. Deus quer fazer um pacto com você, um acordo, uma aliança eterna. Portanto, meus amados irmãos e amigos, você não pode perder esta graça de Deus. Você não pode perder esse acordo, esse pacto que Deus quer fazer com você. E a pergunta que eu faço: você quer entrar em aliança com Deus? E eu vou apresentar a partir de agora quais são as condições para você entrar em aliança com Deus. Quais são as condições? E nós vamos ver essas condições o profeta Isaías respondendo isso de uma forma bem clara, né? No capítulo 55, no versículo 6, ele começa respondendo quais são as condições para uma pessoa entrar em aliança com Deus, né? Participar desse pacto que Deus quer fazer com o ser humano. No versículo 6 ele fala assim: olha, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Primeira condição para o ser humano, ele está deixando bem claro: buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. E é interessante notar que Jesus, certa vez, ele disse, Jesus disse isso depois que havia feito a multiplicação dos 5 pães, dos 2 peixes, depois de ter declarado: eu sou o pão da vida, né? Aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E Jesus, certa vez ele diz: vocês estão me buscando, não é pelo pão que permanece, e sim pelo pão que perece. Mas o profeta está falando: buscai ao Senhor. E a gente dá uma lida lá no profeta Jeremias, né, que é contemporâneo do profeta Isaías, no capítulo 29, a partir do versículo 11, a palavra diz assim: olha, Deus está dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou para vos dar uma esperança. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque a Deus enquanto se pode achar. Lembre-se, Deus não poderá ser achado sempre. Muitos o procuram tarde demais. Muitos estão deixando passar as oportunidades. É por isso que há uma ênfase na palavra de Deus: se hoje ouvides a minha voz, não endureçais os vossos corações. É por isso que lá o autor de Hebreus nos diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez, e vem depois disso o juízo, o julgamento. Então é muito importante você atentar para essa primeira condição, para que você entre em aliança com Deus: buscai ao Senhor. Busque ao Senhor, né? É isso que o profeta está falando, né? No versículo de número 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas ele continua ainda no versículo 6 falando de uma segunda condição: invocai-o enquanto está perto. Segunda condição para você entrar em aliança é invocai-o enquanto está perto.
E é importante destacar, porque na nossa peregrinação, na nossa existência aqui, muitas vezes pode ser que esteja acontecendo com você, né? Quando a sua vida estiver parecendo vazia, você não se sente satisfeito e nem feliz com a vida que você está levando. Talvez você está se sentindo como uma barata tonta. Talvez você se perdeu em sua caminhada, você não tem perspectiva de futuro, está um vazio, um buraco na tua alma, no teu coração, você está vegetado aqui, mas a sua vida está travada. Isso me faz lembrar, e eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência pessoal. Uma fase da minha vida, uma época da minha vida, eu estava vivendo uma vida assim, um vazio existencial, um buraco enorme no meu coração. Eu passei por essa experiência, sem perspectiva de futuro, bateu uma tristeza e eu não sabia como lidar com aquela situação. Foi muito difícil para mim, uma época da minha vida. Eu não conseguia olhar para o futuro, não conseguia sair do lugar. Eu estava meio perdido na minha caminhada. Mas Deus teve misericórdia de mim e mandou um mensageiro, e Deus falou assim tão claro comigo, é como se transformasse meu coração assim, um estralar de Deus. Alguém veio e percebeu que eu não estava bem, e me deixou esta passagem da Bíblia bem conhecida, que está no Sermão do Monte. 2 versículos encheu meu coração de esperança, e essa esperança que encheu o meu coração é aquela esperança do verbo esperançar, não é do verbo esperar. Mateus 6, 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí o versículo 34 falou muito forte para mim. Portanto, não vos inquieteis, não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã, com o seu futuro, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, essa palavra veio tão forte, e o Espírito Santo encheu meu coração de esperança, e aí eu comecei a pensar, que Jesus está falando para mim, olha, não precisa ficar preocupado com o futuro, é só me buscar em primeiro lugar, porque da tua vida cuido eu, diz o Senhor. E eu senti que eu estava sendo carregado no colo por Jesus, porque Deus me fez lembrar as palavras do profeta Jeremias. Eu é que sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de paz, eu tenho plano de te dar um futuro e uma esperança. Aí ele fala, buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscar de todo o vosso coração. E a partir daquele momento, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu passei a olhar a vida com a perspectiva de que eu estava sendo carregado e sendo dirigido pelo Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Eu senti que Ele estava me carregando no colo e falou, pode contar comigo, eu estarei convosco todos os dias. Então, essa certeza, eu me apropriei dessa certeza, dessa presença de Jesus, e aí eu olho para o futuro, e aconteça o que acontecer, eu não tenho mais medo, entendeu?
E eu olho para o futuro sabendo que está tudo sob controle, porque o meu Jesus, o nosso Jesus, está no trono. Ele é o Cordeiro de Deus e Ele tem o controle de todas as nações em suas mãos. Então a minha vida está nas mãos dele. O que Ele permitir, permitiu. Aí eu não preciso ficar preocupado com mais nada, é só continuar olhando para Ele, que é o meu autor e sustentador da minha fé. Mas se você está numa situação semelhante à que eu experimentei, que o profeta está falando, né? Uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, invocai o Senhor, invoque o nome do Senhor, clame a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas a terceira condição para você entrar em aliança está no versículo de número 7. Versículo 7, o profeta Isaías está falando uma outra condição para você entrar em aliança com Deus. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos, né? Então, terceira condição, deixe o caminho do perverso, deixe o caminho do iníquo. Há muitas pessoas que vivem realmente uma vida de iniquidade, de perversidade. Basta você ligar a sua televisão, você vê todos os dias, é prostituição, é adultério, é idolatria, é latrocínio, né? É mentira, fake news, é tanta coisa acontecendo, né? Violência aumentando, os lares sendo destruídos, né? A gente vê a política também no nosso país, ela está de perna para o ar, a gente não sabe para onde eles estão querendo levar o nosso país, né? A justiça se transformou em trapo de imundícia. Então, tem muitas coisas que a gente vê, mas Deus está falando para a igreja: deixa o caminho do perverso, deixa o caminho do iníquo. Iníquo aí é aquela pessoa que tem prazer em pecar, aquela pessoa que não tem o temor de Deus, e que planeja o mal, que maquina o mal. Nós temos visto quantas pessoas maquinando, planejando o mal, né? Então Deus está dizendo para aqueles que estão entrando em aliança, querem entrar em aliança com Ele: deixa o caminho do perverso, né? Deixa eles para lá. Mas nós precisamos lembrar que para entrarmos em aliança com Deus, temos que abandonar os caminhos de perversidade, temos que deixar, né, os pensamentos iníquos e nos voltarmos para o Senhor. Isso me faz lembrar, e vocês devem conhecer bem a história do Salmo 73, de um personagem bem conhecido chamado Asaf. Asaf entrou numa crise de relacionamento com Deus, porque ele viu as pessoas vivendo na perversidade, na maldade. Ele viu isso, e as pessoas festejando. E aí ele falou assim: mas como que pode? Eu estou servindo a Deus, vivendo uma vida de adoração, e a sociedade aí, eles estão fazendo festa, é churrasco para cá, é festa para lá, e eles aprontando cada vez mais, vivendo o caminho da perversidade, da iniquidade. Como que pode um negócio desse? E ele entrou numa crise teológica, começou a ter um problema de relacionamento com o próprio Deus. Foi isso que aconteceu com Asaf. Ele falou: olha, por pouco, quase, os meus pés se resvalaram, quase que eu naufraguei na fé, quase, porque ele queria uma resposta, porque não conseguia entender como que esse Deus santo, maravilhoso, parece que está cruzando os braços lá, e o pessoal que apronta está vivendo uma boa, vivendo na farra, na alegria, e ele que estava temendo a Deus, fazendo tudo direitinho na cabeça dele,
estava passando uma situação muito difícil, né? Passando por talvez até necessidade na sua própria casa, e falava: isso é muito para minha cabeça. Até que ele percebeu, quando ele entrou na casa do Senhor, e ele sentiu, ele percebeu falar de Deus ao seu coração, e ele percebeu que é a vida do ímpio, a vida do perverso, é como eu sempre falo, é bolha de sabão, é vaidade. O fim dessas pessoas é a plena destruição. O que eles têm de aproveitar é agora, porque depois não tem mais nada. É o sofrimento eterno, é o castigo eterno, é o juízo que virá sobre eles. Então, o Asaf saiu da crise, e ele entendeu que é importante deixar de lado o caminho do perder. Quer viver assim? O próprio Deus, diz Romanos, os entregou. Tem pessoas que querem viver no pecado, Deus os entregou. Você quer viver assim? Viva, mas você vai se lascar, você vai se arrebentar. Deus falou: vai viver, arque com as consequências. É como diz Salomão: há caminho para o homem que parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E Jesus deixou bem claro para aquelas pessoas que deixaram o caminho da perversidade, o caminho das pessoas iníquas. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém se relaciona com Deus o Pai a não ser por mim. Quando Jesus fala eu sou o caminho aí significa uma pessoa. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Esse caminho é o próprio Jesus, é uma pessoa. Quando Jesus fala eu sou a verdade, essa verdade aí é Jesus, é a pessoa de Jesus. Nós temos que entender isso. Quando ele fala eu sou a vida, vida aí é uma pessoa, é a pessoa bendita de Jesus. É isso que nós temos que pregar, que sem Jesus as pessoas não têm vida. Sem Jesus as pessoas estão vivendo a mentira. Pode ter religião, pode fazer muito sacrifício, muitas obras, está vivendo uma mentira, está na falsidade. É só Jesus que é vida, Ele é caminho, porque Ele é a aliança entre o homem e Deus. Para você se relacionar com Deus, você depende de Jesus e somente Jesus. E sem Jesus você não pode fazer nada, você não é nada e não pode fazer nada. Jesus é a aliança entre o homem e Deus. Mas o profeta Isaías fala de uma quarta condição para uma pessoa entrar em aliança com Deus, versículo 7. Ele fala no versículo 7, né? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Portanto, a quarta condição para entrar em aliança com Deus é converta-se ao Senhor. Eu gosto muito, quando fala de conversão, eu gosto muito daquela passagem de Atos capítulo 3, 19. O apóstolo Pedro colocando e respondendo de uma forma bem clara: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados, para que sejam apagados, para que sejam perdoados os vossos pecados. Foi isso que Cristo fez na cruz. Quando a pessoa se arrepende e crê somente em Jesus, isso significa conversão. Você deixar os seus próprios pensamentos, você abrir mão daquilo que você acha que é o melhor. Por exemplo, isso me faz lembrar que o apóstolo Paulo era um homem
super religioso. O apóstolo Paulo, ele acreditava que a sua religião era a garantia, ele tinha certeza absoluta que a religião da qual ele pertencia o levaria até Deus. E ele pregava isso com muita força, com muito poder. Ele até mandava prender pessoas que não seguissem a religião da qual ele pertencia. Ele acreditava mesmo na sua religião. Mas um dia, a Bíblia fala que ele até caiu do cavalo, porque a religião dele, ele percebeu que ele tinha que abrir mão da religião. Ele teve um encontro com Jesus, e Jesus falou para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele falou: mas quem é que está falando? Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegue. Você está usando a sua religião para me perseguir, para perseguir o povo de Deus. Mas ele acreditava que a religião dele estava dando para ele o passaporte para os céus. E aí ele teve que fazer um autoexame em toda a sua religiosidade. Ele teve que fazer uma avaliação, e ele percebeu que tudo aquilo, ele tinha sido enganado. Ele estava na contramão do caminho da salvação. E aí ele teve que dar meia volta e seguir a Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus o Pai a não ser por Jesus. E esse encontro com Jesus o transformou de uma forma extraordinária. Ele passou a ser um dos maiores missionários, e mais da metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. A transformação foi muito radical, né? E ele teve esse encontro com Jesus. Portanto, meus queridos, quarta condição para você entrar em aliança com Deus é: converta-se ao Senhor. É através da aceitação de Jesus como único Salvador e Senhor que o homem encontrará a paz, encontrará a felicidade, encontrará o perdão por seus pecados, encontrará a salvação. É o que diz o profeta Isaías. Deus está dizendo: todos vós o que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinde a mim, diz o Senhor. Não precisa de dinheiro, é o convite da graça de Deus. É por isso que quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso, ele fala: porque pela graça de Deus sois salvos. É pela graça de Deus sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não precisa de dinheiro, não precisa de sacrifício. É por isso que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. É Jesus que faz o convite. E Isaías está falando isso: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. É graça de Deus. Jesus está te oferecendo a água da vida, essa água viva, né? Água da vida, para matar a sede da tua alma, do teu coração. A conclusão que nós chegamos: todos que entraram, ou estão entrando, ou entrarão na aliança de Deus. O profeta Isaías está dando uma notícia maravilhosa no versículo 13. Porque eu estou afirmando para os irmãos que todos que entraram, ou estão entrando, ou entrarão na aliança de Deus, ficarão em memorial eterno. É o que diz o versículo 13. O profeta está falando isso: olha, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça
crescerá a murta, e será isto glorioso para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Porque o versículo 11, ele fala assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E aqui o profeta Isaías está usando aqui uma linguagem do agricultor. Ele está falando de uma floresta aqui, como se estivesse batendo palmas. Ele está usando uma linguagem figurada, mas ele está falando de gente, pessoas espinhentas, pessoas que têm um comportamento totalmente agressivo à palavra de Deus, um comportamento indiferente, né, diante de Deus. Então ele está usando árvores, né? Ele fala do cipreste, né? Ele fala da murta. Então ele está falando mas ele está falando que vai bater palma. Por quê? Vai se cumprir a palavra do Senhor. Assim será a palavra que sair da minha boca. Isso é uma palavra profética. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer, e prosperará naquilo que a designei. Então ele está falando para aquelas pessoas que entraram, ou estão entrando, ou entrarão em aliança, ficarão em memorial eterno. Por isso que Jesus fala: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Deus está falando de memorial eterno. Nós vamos ficar para a memória, para sempre, na presença de Deus. É isso que ele está falando. Memorial eterno, que jamais será extinto. Portanto, meus queridos, concluindo, nós vimos aqui nesta mensagem 4 condições para você entrar em aliança com Deus. Primeiro, buscando ao Senhor. Segundo, invocando ao Senhor. Terceiro, deixando o caminho perverso. E em quarto, convertendo-se ao Senhor. Meus amados, meus queridos, você não pode perder esta aliança que Deus quer fazer com você. Você não pode perder. Por que você não pode perder? O profeta Isaías, no versículo 8, ele fala: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você não pode perder essa aliança, se você ainda não entrou em aliança com Deus. E é para a igreja que já entrou em aliança, você precisa procurar no meio da sua família, no meio dos seus vizinhos, onde você trabalha, pessoas que ainda não entraram. Você precisa ser um instrumento para divulgar essa mensagem profética, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Você poderá ser esse instrumento nas mãos de Deus, para que se cumpra essa aliança na vida de muitas pessoas que ainda não experimentaram, ainda não estão em aliança com Deus. E eu quero terminar ainda com uma palavra importante. Por que você não pode perder essa aliança? O profeta Isaías, no capítulo 49, ele está dizendo o seguinte: mas assim diz o Senhor de Sião: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas olha a resposta: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Olha que declaração de Deus para com você, meu querido. Deus diz: ainda que a tua mãe, uma mulher, possa esquecer do filho que amamenta, ou que amamentou, ainda que eu, diz o Senhor, todavia jamais me esquecerei de ti.
Todos aqueles que entram em aliança, Deus está dizendo: eu jamais esquecerei de ti. Eu gravei o teu nome nas palmas das minhas mãos, diz o Senhor. Isso é aliança, isso é pacto. Uma aliança eterna, meus irmãos. Isso é amor abundante, amor infinito. Isso é graça. O profeta Daniel, ele está dizendo que infelizmente muitas pessoas estão ouvindo a palavra, mas o coração está endurecido, não querem entrar em aliança com Deus, estão perdidos, e pode ter religião, pode ter uma vida muito boa aqui na terra. E o profeta Daniel está falando que haverá no final o acerto de contas, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. E ele fala que naquele dia, muitos dos que dormem no pó da terra, muitos ressuscitarão para a vida eterna, para estar para sempre com o Senhor. Por que estarão com o Senhor? Porque entraram em aliança com Deus, reconheceram que Jesus é a aliança entre o homem e Deus, e o aceitaram como Senhor e Salvador. Mas ele está dizendo que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Portanto, meus queridos, você está tendo a grande oportunidade de levar muito a sério esta palavra, porque aqui nós procuramos de uma forma muito clara falar sobre as condições para você entrar em aliança com Deus. É só você cumprir com esta palavra, aceitar essa palavra no teu coração, e está garantido pelo próprio Deus, que quer fazer esse pacto com você, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E a minha oração é que você entre, se você não entrou, em aliança com Deus o mais rápido possível. Não deixe as oportunidades passar. Esta é a minha oração, e eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.